Quando um homem te deseja profundamente, por quê? Ao invés de se aproximar, ele parece recuar como se estivesse diante de algo que o assusta. Talvez você já tenha sentido isso. O olhar dele dizia uma coisa, mas o comportamento dizia outra. A intensidade com que ele te buscava parecia vir de um lugar verdadeiro, quase instintivo, mas bastava você corresponder para ele se fechar, desaparecer ou agir como se nada tivesse acontecido. E é nesse paradoxo, desejo e medo coexistindo, que mora o conflito invisível do masculino, uma parte da psicologia masculina que quase ninguém explica e que faz muitas mulheres acreditarem que o problema está nelas, quando na verdade não está. A verdade é que alguns homens não temem você. Eles temem o que sentem quando estão com você. Temem o impacto emocional, a energia feminina que desperta neles algo que eles não sabem controlar. Porque existe uma diferença profunda entre atração superficial e conexão emocional. A atração ele domina, a conexão ele teme. Conexão ativa algo muito mais antigo, mais inconsciente, quase como se o corpo e a alma dele reconhecessem em você um espelho capaz de revelar partes dele que ele mesmo evitou durante anos. E quando um homem sente isso, mesmo que ele não admita, o desejo se mistura com vulnerabilidade. E é aí que tudo começa a ficar confuso. Você pode perceber nos gestos, a maneira como ele te observa em silêncio, como o toque dele muda quando deixa de ser apenas físico e passa a carregar intenção, emoção, memória corporal. Ele sente a sua energia antes de entender os próprios pensamentos. O corpo dele reage primeiro, aproxima, deseja, busca. Mas a mente reage depois, ativando medos que ele nunca teve coragem de nomear. Medo de perder o controle, medo de não ser suficiente, medo de te querer mais do que deveria, medo de se entregar e não saber como voltar. E esses medos, misturados ao desejo, criam um choque interno que muitas vezes ele não sabe lidar. É por isso que, quando você acha que entre vocês algo finalmente está acontecendo, ele some. Quando você sente que existe verdade no olhar, ele desvia. Quando você dá um passo, ele recua. Esse movimento não é racional. É um mecanismo de defesa, quase automático, que tenta restaurar a sensação de segurança emocional que ele perde quando está perto de você. E quanto mais real é o que ele sente, mais ele tenta se proteger, não de você, mas de si mesmo. Só que para você, isso pode soar como desinteresse, jogo, indiferença. E sem saber, você começa a duvidar do seu valor, da sua energia, da sua intuição. Mas a raiz desse comportamento raramente está na falta de vontade. Está no excesso de sentimento, na vulnerabilidade que ele não sabe administrar, na percepção de que você desperta uma intensidade que ultrapassa o que ele está acostumado a sentir. Ele te deseja e, ao mesmo tempo, teme a profundidade desse desejo, porque no fundo ele entende, ainda que de forma inconsciente, que com você não seria superficial, seria real. E é exatamente nesse ponto que a maioria das mulheres se perde na interpretação do comportamento masculino. Achar que a fuga dele significa falta de interesse é um erro comum, mas muito distante da verdade. O que está acontecendo é muito mais emocional, mais interno, mais silencioso do que parece. E quando você entende esse movimento, tudo muda. Você para de personalizar e começa a enxergar o que realmente está acontecendo dentro dele. E é isso que precisamos explorar agora. O que realmente se passa no conflito invisível do masculino quando o desejo e o medo se encontram pela primeira vez. Antes de continuar, respira um instante, porque se até aqui alguma parte desse processo masculino já fez sentido para você, então este vídeo está tocando exatamente onde precisava tocar. E se isso está clareando algo dentro de você, eu quero te pedir uma coisa importante. Deixe o seu like agora. Não é só um gesto rápido, é o que faz esse conteúdo chegar a mais mulheres que também precisam entender que não são o problema e que existe uma lógica emocional por trás desse comportamento masculino que ninguém explica de verdade. E me conta uma coisa nos comentários. Você já viveu essa sensação de ser desejada e, ao mesmo tempo, sentir que ele recuava como se algo o assustasse?
Colocar isso em palavras não é apenas engajamento, é cura. Quando você compartilha, você se escuta, e quando outras mulheres leem, elas finalmente percebem que não estão sozinhas. Se você sente que esses temas sobre psicologia masculina, energia feminina, inconsciente e vínculos emocionais te ajudam a entender melhor suas relações, então aproveita e se inscreve no canal agora. Aqui, cada vídeo é pensado para te dar clareza, força emocional e consciência sobre dinâmicas que ninguém te ensinou a interpretar. Sua inscrição não é apenas um número, é o que me permite continuar criando conteúdos profundos, sensíveis e transformadores para você. Agora que você já fez parte dessa troca, vamos seguir. Porque o que acontece dentro do masculino quando o desejo desperta e o medo aparece ao mesmo tempo é muito mais intenso, mais simbólico e mais revelador do que você imagina. Quando falamos desse desejo que assusta, precisamos voltar ao primeiro momento em que ele percebe que você não é apenas mais uma mulher na vida dele. Porque existe um instante, às vezes tão sutil que ele mesmo não reconhece, em que algo muda no olhar, no toque, no jeito como ele te observa. E não é apenas atração física, não é só química, não é só o impulso masculino de conquista. É algo mais profundo, quase instintivo, que toca diretamente a psicologia masculina e ativa regiões do inconsciente que ele nunca aprendeu a lidar. Ele sente sua energia antes de perceber seus próprios pensamentos, e isso o desestabiliza de um jeito que poucas mulheres imaginam. É como se a sua presença despertasse nele uma verdade emocional que ele tentou enterrar por anos. O desejo que expõe, que revela, que desnuda o que ele sempre tentou controlar. E quando esse impacto acontece, quando a energia feminina toca o masculino de forma tão direta, ele sente no corpo antes de sentir na mente. O corpo dele se aproxima, busca, reconhece, responde. Há um movimento involuntário, quase primitivo, que diz: eu quero isso. Mas logo em seguida surge outro movimento, este completamente emocional e invisível, o medo de sentir demais. Porque para muitos homens, o desejo profundo não é apenas um impulso, é uma ameaça. Ele teme a intensidade, teme perder o controle, teme o que essa conexão despertaria dentro dele. E quando esse medo se mistura com o desejo, nasce um conflito interno que o confunde, paralisa e o faz agir de forma contraditória. Ele te quer, mas teme te querer. Ele se aproxima, mas teme o impacto da aproximação. Ele sente, mas teme o que sentir significa. Você percebe isso nos detalhes mais sutis. O silêncio dele muda. O toque dele demora 1 segundo a mais. O olhar dele te acompanha como se estivesse tentando decifrar não você, mas a si mesmo. É como se por alguns instantes ele se visse refletido em você, e esse reflexo mostrasse uma versão dele que ele não sabe sustentar. A mulher que desperta nele algo verdadeiro costuma aparecer na hora errada, no momento em que ele não está emocionalmente preparado, ou no estágio da vida em que ele ainda não aprendeu a lidar com vulnerabilidade. E vulnerabilidade, para o masculino que cresceu ouvindo que sentir é fraqueza, é a coisa mais desconfortável que existe. Por fora, ele tenta parecer seguro, maduro, firme. Ele tenta racionalizar, tenta controlar, tenta fingir que nada está acontecendo. Mas por dentro ele sente o coração acelerar, sente o corpo reagir, sente a energia entre vocês vibrar de um jeito que desafia tudo o que ele entende sobre relacionamentos. E quanto mais você desperta nele essa mistura de desejo, conexão emocional e memória corporal, mais ele entra nesse estado de alerta. O inconsciente dele, especialmente quando não foi trabalhado, entende a intensidade como risco. Não risco de você machucá-lo, mas risco de ele se perder nessa experiência. Risco de se envolver de verdade. Risco de te entregar partes que ele sempre protegeu. Risco de te amar mais do que consegue admitir. É por isso que muitas vezes ele tenta compensar. Brinca, desvia, faz charme, finge indiferença. Ele usa máscaras para não revelar que está vulnerável, porque mostrar vulnerabilidade para uma mulher que realmente mexe com ele é algo que ele não sabe administrar. Não porque seja fraco, mas porque ninguém o ensinou a lidar com emoções profundas.
A psicologia masculina é uma construção que, durante décadas, reforçou o distanciamento emocional, e agora ele precisa enfrentar uma experiência que o coloca exatamente no lugar que ele mais evitou, o de sentir, e sentir demais. E quando a intensidade cresce, ele sente que perde o chão. Ele começa a interpretar essa energia como algo que pode fugir ao controle. Ele teme se envolver rápido demais, teme te querer mais do que deveria, teme que você o veja de verdade, e isso o desarma. É por isso que ele olha para você como se estivesse tentando decidir entre se aproximar ou fugir. Ele está dividido entre o homem que deseja e o homem que teme. E é nessa divisão que ele cria comportamentos contraditórios. Aproximação seguida de distância, busca seguida de silêncio, verdade seguida de fuga. Antes de seguirmos, se alguma parte desse movimento emocional fez você lembrar de alguém, escreva nos comentários a palavra clareza, para que eu saiba que essa mensagem te tocou de alguma forma. Agora que você já está comigo nesse mergulho mais profundo, vamos entrar ainda mais na essência desse conflito e entender como esse mecanismo interno começa a se manifestar de verdade, quando o desejo e o medo colidem dentro dele. Quando entramos no conflito invisível do masculino, precisamos entender que ele não acontece na superfície. Ele nasce no território interno, onde o desejo encontra feridas antigas, expectativas sociais e a incapacidade de lidar com a própria vulnerabilidade. O que você vê por fora é apenas a ponta do iceberg. Por dentro, existe uma batalha silenciosa entre o que ele sente e o que ele acredita que deveria sentir, entre o que o corpo dele pede e o que a mente dele tenta controlar. E é nesse espaço interno, tão pouco explorado, que a psicologia masculina revela seu lado mais complexo. O desejo, para muitos homens, é confortável enquanto permanece leve, previsível, sem risco emocional. Mas quando ele cruza a linha da superficialidade e entra no campo da conexão emocional, algo profundo se movimenta dentro dele. Não é apenas você que mexe com ele, é o que você desperta nele. A energia feminina, quando é autêntica e emocionalmente madura, toca no exato ponto em que ele não tem proteção. E esse toque emocional é muito mais ameaçador do que qualquer desafio externo que ele já enfrentou. Ele sabe lidar com trabalho, pressão, conflitos no mundo, mas não sabe lidar com o próprio coração quando ele começa a abrir sozinho. É por isso que tantos homens carregam esse choque interno. O desejo diz, vai. O medo diz, cuidado. O corpo se aproxima, mas a mente ativa alertas silenciosos. E se eu me entregar e não for suficiente? E se eu me abrir e ela enxergar algo que eu escondo até de mim mesmo? E se no final eu me envolver mais do que ela? E se eu perder o controle? Esses pensamentos não aparecem de forma organizada. Eles surgem como sensações difusas, como incômodos sutis, como tensões internas que ele não consegue traduzir em palavras, mas que afetam diretamente seu comportamento. E a raiz disso está no inconsciente masculino, que guarda camadas de experiências não elaboradas, expectativas de força, medo do fracasso emocional, traumas afetivos, cobranças internas que dizem que ele precisa ser impenetrável. Para um homem, desejar profundamente alguém significa, mesmo sem querer, permitir que essa pessoa tenha poder sobre ele. Poder de tocar, de afetar, de despertar, de ferir. E admitir esse poder é, para muitos, um confronto direto com tudo o que aprenderam sobre masculinidade. É uma quebra da imagem que eles tentam sustentar para o mundo. É sair da proteção e entrar no desconhecido. Esse conflito se torna ainda mais intenso quando a mulher não força nada, quando a conexão acontece naturalmente. Isso desarma ele completamente, porque se fosse apenas físico, ele teria controle. Se fosse apenas um jogo, ele saberia jogar. Mas quando o que ele sente não cabe em nenhuma estratégia conhecida, ele se vê diante de um espelho emocional que revela a própria fragilidade. E a fragilidade, no masculino não trabalhado, não é vista como parte da humanidade, é vista como fracasso. Por isso ele luta internamente tentando decidir se cede ao que sente ou se protege do que pode perder. O mais curioso é que mesmo quando ele tenta fugir desse sentimento, a energia continua acontecendo dentro dele. Ele
Pensa em você quando não quer pensar. Lembra de você quando acha que já deveria ter esquecido. Sente sua ausência de um jeito que ele não sabe explicar racionalmente. O conflito não desaparece, ele se intensifica, e é essa intensidade interna que o deixa dividido entre avançar e recuar, entre revelar e esconder, entre sentir e negar. E conforme essa batalha emocional cresce, o comportamento dele começa a refletir essa oscilação, não por maldade, não por jogo emocional, mas porque ele está tentando lidar com algo que supera suas defesas psicológicas. Ele não sabe se deve confiar no desejo ou temer o impacto emocional que ele traz. E é nesse ponto que muitas mulheres interpretam como indecisão, o que, na verdade, é medo. Medo de se entregar ao que é real demais. Se esse mergulho fez você enxergar nuances que antes pareciam confusas, escreva nos comentários. Eu vejo, para que eu saiba que essa parte tocou algo em você. Agora precisamos avançar para entender como esse conflito começa a aparecer no comportamento dele e por que, muitas vezes, ele se afasta justamente quando sente mais. Quando o desejo toca o inconsciente masculino, algo muito maior do que a lógica começa a acontecer dentro dele. Não é apenas atração, não é algo que ele escolhe ou controla. É um movimento interno que nasce num lugar onde as palavras não chegam. O inconsciente funciona como um arquivo emocional silencioso, cheio de memórias, medos, símbolos e experiências que ele nunca elaborou de verdade. E quando você aparece na vida dele com uma energia que desperta algo real, essas camadas começam a se mover. O desejo que ele sente por você não é apenas biológico, é psicológico, emocional, energético. Ele sente no corpo, mas também sente na alma, ainda que ele não tenha linguagem para isso. A presença feminina, quando é verdadeira, consistente e emocionalmente intensa, ativa nele sensações que ele acreditava estarem adormecidas. Talvez seja o jeito como você o olha, talvez seja a calma que seu toque transmite, talvez seja a forma como você o enxerga além da imagem que ele tenta sustentar. Tudo isso atravessa suas defesas e toca diretamente a parte dele que mais teme sentir. Essa parte é profunda, primitiva e carrega tudo aquilo que ele não sabe mostrar. Suas inseguranças, seu medo de não ser suficiente, suas feridas antigas, suas carências que ele tenta esconder até de si mesmo. E quando o inconsciente é tocado, mesmo que levemente, ele percebe que está diante de alguém capaz de acessar camadas que ele não controla. Para muitos homens, isso é tão intenso quanto assustador. É por isso que, muitas vezes, o desejo vem acompanhado de confusão. Ele sente que tem algo diferente acontecendo com você, algo que não aconteceu com outras mulheres. Ele sente a energia, sente a química, sente a verdade no próprio corpo. Mas, ao mesmo tempo, ele percebe que esse sentimento vem carregado de profundidade emocional, e o inconsciente reage de imediato. Uns sentem ansiedade, outros sentem medo, outros sentem impulso de fuga. Não porque você fez algo errado, mas porque o impacto emocional que você causa ativa padrões internos que estavam adormecidos. Quando um homem te deseja não apenas com o corpo, mas com o inconsciente, ele sente que está perdendo a armadura emocional que sempre o protegeu. E no exato momento em que ele percebe que você pode tocá-lo além da superfície, surge uma sensação de vulnerabilidade que ele não sabe nomear. Ele sente que com você não dá para manter a máscara da força inabalável. Não dá para fingir indiferença. Não dá para manter distância emocional, porque o desejo inconsciente não permite isso. Ele mostra que existe algo na sua presença que chega onde nada mais chega, e reconhecer isso é para ele um abalo interno profundo. Ele pensa, por que ela mexe comigo desse jeito? Mas ao invés de buscar a resposta, o inconsciente tenta protegê-lo, criando tensão, dúvida, resistência. É nesse ponto que muitos homens começam a agir de maneira ambígua. Uma parte dele quer se aproximar, outra parte tenta se esconder. Uma parte quer viver a intensidade, outra parte teme se perder nela. Esse conflito entre o desejo e o ego cria comportamentos contraditórios que confundem qualquer mulher. Ele te olha com uma profundidade que denuncia tudo o que sente, e depois age como se nada estivesse acontecendo.
Ele te toca com verdade, e no dia seguinte parece distante. Ele se entrega por instantes, e logo se recolhe como se tivesse ido longe demais. O que você vê é a superfície. O que ele vive é a batalha invisível entre o consciente e o inconsciente. E conforme essa força emocional cresce, ele percebe que não está apenas desejando você. Ele está desejando uma versão de si mesmo que só aparece perto de você. A versão que sente, a versão que se entrega, a versão que baixa a guarda. E essa versão, apesar de bonita, assusta o masculino que foi condicionado a acreditar que sentimentos profundos são perigosos. Por isso, ele oscila, hesita, se confunde. Não é sobre você, é sobre ele estar diante de algo que toca lugares que ele não sabia que existiam. Se essa descrição fez você lembrar de algum olhar, algum toque ou alguma energia que já te ativou por dentro, escreva nos comentários a frase "Eu reconheço", para que eu saiba que essa verdade ressoou em você. Agora, vamos continuar e entender por que, quando esse movimento inconsciente se intensifica, ele começa a se afastar justamente quando mais sente. Quando o desejo se intensifica e toca regiões do inconsciente masculino que ele não consegue controlar, nasce o movimento que mais confunde as mulheres: a aproximação seguida do afastamento. Para quem está de fora, parece incoerência. Para quem sente, é um mecanismo de sobrevivência emocional, porque para ele, estar perto de você ativa algo tão real que o tira da estrutura interna que ele usa para se manter seguro. E quando essa estrutura ameaça ruir, o primeiro impulso não é avançar, é recuar, não por falta de vontade, mas por excesso de impacto. O afastamento não começa quando ele perde o interesse. Começa quando o interesse fica grande demais. É quando ele percebe que o olhar dele já não consegue te esconder nada. Quando ele sente que o toque dele denuncia emoções que ele não sabe administrar. Quando a presença que antes era leve passa a ser carregada de significado. Esse é o momento em que o masculino, especialmente o masculino não trabalhado emocionalmente, se sente exposto. E exposição, para ele, tem o mesmo peso que risco. Ele teme que, se continuar indo nessa direção, acabe perdendo o controle. Não de você, mas de si mesmo. É aqui que o corpo dele diz fica, e a mente diz vai embora. Ele sente vontade de te procurar, mas teme onde isso pode levar. Ele sente saudade, mas teme admitir essa saudade até para si. Ele sente que existe verdade no que vocês estão vivendo, mas teme que essa verdade desmonte os muros que ele levou anos para construir. A fuga não é sobre você. É sobre ele tentar recuperar a falsa sensação de autonomia emocional. É uma tentativa de se afastar daquilo que o aproxima de si mesmo, mais do que qualquer coisa que ele já viveu. Por isso, ele começa a enviar sinais contraditórios. Às vezes desaparece sem motivo, às vezes muda o tom da conversa, às vezes fica frio sem explicação, outras vezes parece que está ali, presente, conectado, e no instante seguinte parece retraído, como se tivesse percebido que foi longe demais. Esse comportamento ambíguo é reflexo direto da tensão emocional interna. Cada vez que ele se permite sentir, o desejo puxa. Cada vez que ele nota a intensidade, o medo tenta puxar de volta. E essa oscilação cria pequenas rupturas que confundem profundamente a energia entre vocês. Você sente que houve conexão, sente que houve verdade, sente que houve entrega, ainda que breve. E houve. O que você sentiu foi real, mas logo depois, ele sente a necessidade de se afastar para reconstruir a muralha emocional que cedeu por alguns instantes. Às vezes ele se convence de que é melhor ir devagar. Outras vezes tenta racionalizar dizendo que não está pronto. Outras vezes inventa desculpas para si mesmo. Trabalho, falta de tempo, caos na vida. A mente cria justificativas para proteger o coração. Na raiz desse afastamento está o medo da intensidade. Ele sente que, com você, não vai conseguir manter superficial. E isso gera dois medos diferentes. O medo de te perder se entregar e o medo de se perder se continuar. O medo da perda e o medo da entrega nascem do mesmo lugar. Um lugar de vulnerabilidade. Um lugar onde ele percebe que o que sente por você
ultrapassa qualquer estratégia que ele já usou para se proteger. E quanto mais forte é o que ele sente, maior é o impulso de tentar recuperar o próprio eixo emocional. Ele some para tentar esfriar, tenta se distanciar para voltar a pensar com clareza, tenta evitar você para não aumentar ainda mais o que sente. E por mais contraditório que pareça, é justamente nesses momentos de afastamento que o desejo dele cresce ainda mais. Porque o corpo lembra, a energia lembra, o inconsciente lembra, a memória emocional não desaparece só porque ele se afastou. Se em algum momento alguém já se afastou de você desse jeito, não por falta, mas por excesso, escreva nos comentários a frase "Eu senti isso", para que eu saiba que essa parte mexeu com você. Agora precisamos ir ainda mais fundo e entender o que exatamente você desperta nele quando essa oscilação começa a aparecer. Quando esse ciclo de aproximação e afastamento começa a acontecer, muitas mulheres acreditam que há algo de errado com elas. Mas, na verdade, é exatamente o oposto. O que ele sente quando está perto de você não é leve, não é previsível, não é controlável. E é justamente isso que desencadeia o conflito interno dele. Porque você não desperta apenas desejo, você desperta consciência. Você ativa uma parte dele que ele tenta esconder do mundo, e muitas vezes de si mesmo. É como se sua presença revelasse um espelho emocional que o obriga a enxergar quem ele realmente é quando se permite sentir. E esse reflexo, para muitos homens, é assustador. Quando uma mulher tem uma energia feminina madura, emocionalmente presente, verdadeira, ela toca em camadas que ele nunca soube como acessar sozinho. Você desperta nele não apenas atração, mas profundidade. Não apenas vontade, mas vulnerabilidade. Não apenas desejo, mas memória afetiva, memória corporal. Aquilo que faz o inconsciente dele reconhecer você antes mesmo da mente entender o que está acontecendo. É por isso que ele te olha de um jeito diferente. É por isso que ele se perde por instantes quando está ao seu lado. Você não atinge apenas o olhar, você atinge o centro emocional dele. E essa experiência é rara para o masculino que vive na defensiva. Ele está acostumado com relações onde consegue controlar o ritmo, definir a distância, escolher até onde se permite ir. Com você, ele perde essa habilidade. Ele não consegue manter o jogo, não consegue fingir indiferença, não consegue reduzir o que sente a algo casual. Ele tenta, claro. Ele tenta te tratar como mais uma. Ele tenta agir como se fosse simples. Ele tenta repetir padrões que funcionaram com outras mulheres. Mas algo nele denuncia a verdade. Nada disso funciona com você. Porque com você não existe superfície, existe profundidade. E essa profundidade ativa nele o medo de ser visto, de ser descoberto, de ser percebido além da postura, além da máscara, além da imagem de segurança que ele construiu ao longo da vida. Você faz com que ele sinta. E sentir é exatamente o que ele passou anos evitando. A psicologia masculina tradicional reforçou para ele que sentir demais é perigoso, que depender emocionalmente é fraqueza, que abrir o coração é se expor à dor. E quando ele percebe que você desperta nele tudo o que ele sempre tentou controlar, o conflito interno se intensifica. Você desperta nele não só desejo, mas possibilidade. Possibilidade de entrega, de verdade, de vínculo real, possibilidade de amor, mesmo que essa palavra nunca tenha sido dita. E é isso que o abala, porque, diante de você, ele se vê dividido entre o homem que ele é e o homem que poderia ser, entre a proteção e a entrega, entre o medo e o sentimento, entre a fuga e a coragem. Você representa algo que ele não pode manipular, não pode prever, não pode dominar. E esse tipo de energia mexe profundamente com o masculino que não está preparado para se ver tão vulnerável. É por isso que quanto mais você é você mesma, presente, intuitiva, emocional, verdadeira, mais ele sente. E quanto mais ele sente, mais ele teme. Não porque você faça algo errado, mas porque você faz algo raro. Você desperta nele a parte que quer ser escolhida, amada, vista, acolhida. A parte que ele escondeu por medo de nunca ser suficiente. A parte que, diante de você, finalmente respira.
Se essa ideia ressoou dentro de você, se você reconheceu esse impacto que já causou em alguém, escreva nos comentários: "Eu desperto", para que eu saiba que essa verdade encontrou um lugar aí dentro. Agora precisamos seguir para compreender o ponto de ruptura, o momento exato em que ele começa a perceber que não pode mais sustentar essa oscilação entre desejo e medo. Há um momento em que todo esse conflito interno, o desejo que puxa para perto e o medo que empurra para longe, chega ao ponto máximo de tensão. É o instante em que ele percebe que não consegue mais sustentar a ambiguidade, porque o que sente por você já ultrapassou o limite do que ele consegue esconder. Esse ponto de ruptura não acontece de forma dramática, não é sempre um evento marcante. Às vezes é silencioso, quase imperceptível, mas muda tudo dentro dele. É como se, de repente, ele fosse obrigado a se olhar com honestidade e reconhecer que o que está acontecendo entre vocês não é um acaso emocional, e sim um chamado interno que ele não consegue ignorar. Esse momento pode ser desencadeado por algo simples, um olhar que o desarma, uma conversa que toca fundo, um silêncio que revela mais do que palavras, ou até mesmo um afastamento que o faz sentir sua falta de um jeito que ele não esperava. Ele percebe que te perder seria doloroso demais, mas te ter por perto também o assusta porque exige dele algo que ele nunca aprendeu a oferecer: presença emocional, coragem afetiva, disposição para se mostrar inteiro. E esse dilema cria uma pressão interna que vai se acumulando até se tornar impossível de invisibilizar. O ponto de ruptura é quando ele finalmente entende que não está lidando apenas com o desejo, está lidando com o impacto emocional que você provoca. E esse impacto coloca diante dele uma escolha inevitável: continuar fugindo e repetindo os padrões que o mantêm emocionalmente protegido, ou enfrentar os medos que ele passou anos evitando. Essa escolha não é racional, é visceral. Ele percebe que, se continuar se afastando, vai carregar a sensação de estar abandonando algo raro, algo que mexe com sua energia, algo que conecta sua alma ao que sempre esteve adormecido. Mas, ao mesmo tempo, se aproximar, ele terá que encarar as próprias inseguranças, os traumas antigos, a sensação de inadequação que tantos homens carregam em silêncio. É nessa encruzilhada que ele começa a se questionar de verdade. Ele pensa se conseguirá ser vulnerável com você sem se sentir frágil. Pensa se conseguirá te mostrar seus medos sem acreditar que vai decepcioná-la. Pensa se consegue abrir o coração sem perder a identidade que construiu como forma de sobrevivência emocional. E cada uma dessas perguntas o empurra mais fundo dentro de si mesmo, obrigando-o a confrontar partes que ele sempre manteve escondidas. Esse confronto é doloroso, mas inevitável. Nada transforma tanto um homem quanto encontrar uma mulher que ativa nele o que é verdadeiro. E enquanto esse processo acontece, ele vive uma crise interna que não sabe expressar. Alguns começam a agir de forma estranha, tentando manter uma distância artificial. Outros se aproximam demais e depois recuam com força. Alguns tentam racionalizar o sentimento, outros tentam suprimi-lo. Mas independentemente da forma, há um denominador comum. Ele sabe que chegou a um limite emocional. Ele não pode mais fingir que não sente. Não pode mais se esconder atrás da desculpa da falta de tempo, da fase da vida, da desorganização emocional. Ele é confrontado por algo que o ultrapassa, o desejo que toca o inconsciente e exige escolha. Esse ponto de ruptura revela se ele está pronto para amadurecer emocionalmente ou se vai continuar aprisionado pelo medo. E mesmo quando ele tenta resistir, o próprio corpo denuncia. Ele pensa em você no silêncio da noite, sente sua ausência mesmo quando tenta ignorá-la, imagina sua presença nos momentos mais improváveis. O inconsciente fala mais alto do que a razão, e a pergunta que nasce dentro dele é simples e devastadora: eu fujo ou eu sinto? Se essa tensão interna que ele viveu já te lembrou de alguém, escreva nos comentários: eu percebo, para que eu saiba que essa parte tocou algo profundo em você. Agora precisamos entrar na última camada desse conflito e entender o que realmente separa homens maduros de homens assustados quando o amor começa a se revelar. Quando esse ponto de ruptura acontece,
Quando ele já não consegue esconder de si mesmo o que sente, algo muito significativo começa a se revelar. A diferença entre o homem que amadureceu emocionalmente e o homem que ainda vive, aprisionado pelos próprios medos, porque diante de uma conexão profunda, não é o desejo que define o comportamento masculino, é a coragem emocional, é a capacidade de enfrentar o desconforto interno sem fugir, é a habilidade de permanecer presente, mesmo quando tudo dentro dele pede proteção. E é isso que separa homens que sabem amar de homens que apenas desejam. O homem emocionalmente maduro não é aquele que não sente medo. Ele sente, e sente profundamente. Mas ao contrário do homem, assustado, ele não permite que o medo governe suas escolhas. Ele reconhece que a vulnerabilidade faz parte da conexão, entende que se abrir é um risco inevitável e aceita que amar implica estar exposto. Ele não precisa estar completamente pronto, nem perfeito, nem sem dúvidas. O que o diferencia é a disposição de caminhar mesmo assim. Ele não vê a intensidade como ameaça, mas como oportunidade. O que você desperta nele não o faz fugir, o faz crescer. Já o homem que ainda está preso à própria imaturidade emocional vive o oposto. Para ele, o sentimento é tão assustador que se torna insuportável. Ele acredita que, se entregar, perderá o controle da própria narrativa, que se amar demais, será ferido, que se baixar a guarda, será rejeitado. Ele ainda carrega dentro de si uma visão infantil do amor, marcada por medo de abandono, necessidade de aprovação ou excesso de autoproteção. E por mais verdadeiro que seja o que ele sente, esse medo o paralisa. Ele escolhe a fuga e se convence de que essa escolha é racional, quando na verdade é puramente emocional. Você percebe essa diferença não nas palavras, mas nas atitudes. O homem maduro se aproxima, mesmo tremendo por dentro. O homem assustado se afasta, mesmo desejando ficar. O maduro assume a própria confusão e tenta compreendê-la. O imaturo se esconde atrás do silêncio, de desculpas, de racionalizações. O maduro enxerga em você uma parceira. O imaturo enxerga um risco. O maduro entende que amar é um caminho. O imaturo acredita que amar é um perigo. Ambos sentem a mesma coisa: intensidade, conexão, desejo real, mas respondem de formas completamente diferentes. E o mais fascinante é que a energia feminina funciona como um revelador. Ela ilumina o que está dentro dele, expondo não apenas o sentimento, mas o nível de maturidade emocional que ele alcançou. Quando ele se apresenta com coragem, mesmo que imperfeita, você sente. Quando ele se apresenta com medo, mesmo tentando disfarçar, você também sente. O corpo dele fala, o olhar entrega, a presença ou a ausência revelam a verdade. E essa verdade não é sobre você, é sobre onde ele está na própria jornada. Nessa etapa, muitas mulheres se perguntam se deveriam esperar, insistir, recuar ou seguir em frente. Mas a resposta, na maioria das vezes, está no comportamento dele quando a intensidade aparece. Um homem maduro se transforma. Um homem imaturo se esconde. Um amadurece através da relação. O outro foge para não precisar amadurecer. E não importa o quão forte seja o que ele sente por você, o que define o futuro não é a emoção, é a coragem necessária para sustentar essa emoção. O que importa aqui não é adivinhar qual tipo de homem ele é, mas entender que a forma como ele responde ao próprio medo é o espelho mais fiel da capacidade dele de viver um amor verdadeiro. E quando você enxerga isso com clareza, algo dentro de você também muda. Você deixa de confundir fuga com desinteresse, intensidade com destino, silêncio com rejeição. Você passa a reconhecer que existem homens que desejam, mas apenas alguns têm a força necessária para permanecer. Se alguma parte desse último bloco ressoou dentro de você, escreva nos comentários: "Eu escolho a coragem", como um lembrete de que o amor só se torna real quando ambos têm a coragem de se permitir sentir. Se você chegou até aqui, é porque alguma parte desse vídeo tocou algo que talvez você nem soubesse que precisava ser nomeado. E é exatamente por isso que eu quero te convidar a continuar essa jornada comigo.
Se esse conteúdo trouxe clareza, conforto ou aquele clique interno que muda a forma como você enxerga os homens e as relações, então se inscreva no canal agora. Aqui, cada vídeo é construído para te entregar profundidade emocional, consciência e força, sempre com a verdade que tantas mulheres sentem, mas poucas conseguem explicar. E antes de seguir, deixa seu like. Ele parece pequeno, mas é o que faz esse conteúdo chegar a outras mulheres que também precisam dessa luz, dessa compreensão e dessa paz emocional. Seu gesto simples se transforma em impacto real. Agora, eu quero te pedir uma coisa especial. Se essa mensagem falou com você em algum momento, comente aqui. Eu recebo. Quando você escreve isso, você declara para si mesma que está pronta para enxergar as relações com mais maturidade, clareza e amor próprio. É simbólico, é energético, é transformador e não vai embora ainda. O próximo vídeo já está na tela e ele aprofunda ainda mais essa jornada sobre desejo, energia masculina, conexão emocional e tudo aquilo que você sempre sentiu, mas nunca soube colocar em palavras. Clica agora e continua comigo. O que você vai descobrir a seguir pode mudar tudo.